Bem-vindos à nossa aula aqui no nosso curso, né? Onde nós criaremos um jogo de adivinhação com Portugal Studio. Então aqui eu tenho o arquivo que a gente criou e subiu para o GitHub, né? O arquivo vazio, né? Tá aqui normal, vaziozão. E desse lado aqui eu tenho o jogo pronto, né? E nesse primeiro vídeo nós vamos criar essa estrutura aqui de opção. Essa estruturinha aqui onde a pessoa escolhe a opção. Então o nosso jogo, se você analisar aqui desse lado aqui, ele vai ter 3 níveis, tá ok? Então ele tem o nível básico, onde o usuário ele tem 5 chances para acertar números entre 1 e 10. Nível 2, ele tem 7 chances para acertar números entre 7 e entre 1 e 50, né? E por último, 8 chances para acertar até 100 números, de 1 a 100. Aí você digita uma tecla para sair ou uma dessas opções aqui, tá ok? Nós iremos povoar as variáveis chances e limite de números de acordo com a opção que o usuário escrever, tá ok? Então o usuário vai digitar aqui a opção, nós vamos enviar essa opção para uma função específica, tá ok? E aí nós poderemos povoar. Primeiro nós vamos criar essa funçãozinha básica aqui, nesse vídeo aqui. Então aqui, eu vou ver qual o nome que eu usei o nome, deixa eu ver, eu usei o nome menu principal. Então aqui, fora da função início aqui ó, dentro do programa nós criaremos aquela função lá. E eu gosto de criar a função assim ó, eu coloco aqui função, né? E o nome da função, função menu principal. Menu principal. Começo com letra minúscula e se tiver mais de uma palavra eu uso letra maiúscula para separar. Abro e fecho parênteses e abro e fecho os chaves. Então aqui eu tenho uma função básica, né, no Portugal Studio ou em linguagem de programação, só que essa função ela está vazia. Ela tem como obrigação listar para mim aqui o menu principal, igual tá aqui, ó, desse jeito aqui, tá ok? E ficar esperando que eu digite uma opção, tá ok? E aqui é o seguinte, essa função em específico ela não retorna nada, então aqui dentro dos parênteses, se você for ver, não vai ter nada. No entanto, haverá funções que nós teremos que usar parâmetros, fica mais para frente, tá ok? Então essa, por não receber nenhum parâmetro aqui, considera mais fácil de fazer, tá? Porque ela só vai receber dados e vai enviar dados. Então como é que eu faço? Eu vou começar declarando uma variável aqui dentro da função com o nome de opção, igual tá aqui, ó, opção menu. Então vai ter uma variável com o nome de cadeia, opção menu, seguindo a mesma estrutura aqui, ó, começa com letra minúscula, tá ok? E ela vai receber qualquer coisa, pode ser vazia, eu vou colocar 0 aqui, tá ok? E aqui é o seguinte, eu vou comentar aqui porque vai ficando grande o código, você pode se perder, mas eu recomendo início, função principal, menu principal. Menu principal. E aqui, no final da aspa, você coloca na frente. Fim, função, menu principal. Para facilitar, né, o código. E aqui é o seguinte, depois que eu declaro a variável, essa variável ela vai ter que ser digitada pelo usuário. Então o usuário ele vai digitar uma opção. Tá ok? Então aqui eu vou colocar um escreva, onde eu vou listar o que eu quero que o usuário digite. O que eu quero que o usuário digite. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, o título, né, jogo de adivinhação. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 escrevas aqui. Eu vou colocar esses escrevas, só que primeiro eu vou colocar lá aquela formatação lá que foi colocada dessa forma aqui. Então é mais ou menos assim a formatação, né? Tem um /n aqui. E aí aqui eu vou copiar 6 vezes. 2, 3, 4, 5, 6. E aqui dentro ó, eu vou colocar aqui o nome, né? Jogo de adivinhação. Dessa forma.
Tá ok? O que que vem? Vem agora os níveis, né? Então, se a pessoa digita 1, ele vai acessar o nível básico. E o que que tem no nível básico? Tem 5 chances e 10 números. Dessa forma. Se cresceu muito, se passou para cá, convém que você adicione mais uns pontos aqui para igualar aqui, tá vendo? Dessa forma aqui, não tem problema nenhum. Só para formatar mesmo. Tá bom? Nível 2. Médio, né? O que que tem no nível médio? Temos, o usuário vai ter 7 chances e 50 números. Tá ok? 50 números. E no nível 3 e último nível, o usuário vai ser o nível avançado. O usuário vai ter 8 chances e 100 números. Ó, você viu que passou, né? Tudo bem, a gente cresce os outros aqui de cima, sem problema nenhum. Depois a gente já vai ver como é que vai ficar aqui. Tá ok? E aqui eu vou escrever o que que eu quero. Deixa eu ver como é que eu fiz aqui no... sim. Escolho uma opção abaixo, né? Eu esqueci de colocar. Eu vou recortar aqui, vou colocar aqui assim, ó. E vou dizer: escolha uma das opções. Dessa forma, tá ok? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, só para igualar aqui a formatação. Escolha uma das opções abaixo e essa parte aqui, ó, ela vai ter essa frase aqui: entre com a opção ou qualquer tecla para sair. Tá ok? Vamos colocar aqui, ó. Ctrl Z, eu copiei errado, né? Pronto, agora vai. Que coisa. Tá, vou digitar, vai. Entre com uma opção ou qualquer tecla para sair. Tá ok? Aí aqui, ó, eu vou diminuir aqui o tamanho aqui. Tá bom? Vou diminuir aqui, ó, a formatação. E vou deixar do jeito que tá. Vou diminuir dos dois lados. Que aqui você vai tentando melhorar a formatação do seu código, tá? Dessa forma aqui. Dou um espaço aqui, ó. Tô formatando. Tá ok? Vou deixar do jeito que tá mesmo, não tem problema. Só que aqui eu vou deixar assim: entre com uma opção ou qualquer tecla para sair. Do jeito que está aqui, se eu executar, ó, não vai acontecer nada. Mas se eu chamar a função aqui na início, vier aqui digitar menu principal, abrir e fechar parênteses, porque é assim que a gente chama função no Portugal, e eu executar, ele vai listar aqui para mim a função sem problema nenhum. Então eu consigo puxar a função sem problema nenhum. É claro que ela não está recebendo nenhum valor, mas a gente já vai colher esse valor aqui. Tá ok? Então agora a gente vai colher o valor. Colhendo. Colocar ler, né? Lendo o valor digitado. Então aqui eu vou digitar o comando leia, tá ok? E vou receber esse valor. Opção menu. Se eu quiser exibir, eu posso exibir, porque aí eu consigo mostrar para vocês que o valor está sendo coletado. Opção escolhida, vou digitar aqui a opção escolhida, só para você ver que o valor está sendo digitado, tá ok? Vou digitar aqui, por exemplo, E, e ele vai digitar a opção escolhida E. Se eu arrastar aqui a variável, sempre arraste, tá, pessoal, para você ver a variável acontecendo. Se eu digito 1,
o valor é 1. Mas lembre-se que esse valor aqui é do tipo cadeia, ele não é do tipo inteiro. Tá, ok? Depois a gente vai fazer uma configuraçãozinha para transformar ele no tipo inteiro para a gente ir para o próximo nível aqui. Então aqui eu coletei o valor, né? Agora eu preciso validar esse valor. E aqui no nosso programa já pronto, se você for ver, ó, eu tenho uma validaçãozinha. Uma validação aqui onde eu pergunto se o usuário está digitando algum dos valores corretos, né? Se o usuário estiver digitando, aí ele vai chamar uma outra função que nós vamos criar, tá ok? Se não, ele vai simplesmente sair. Então vamos criar essa validação aqui. Então aqui eu vou validar as opções. Porque baseado no que o usuário vai digitar aqui, eu vou direcionar a informação. Então aqui é o seguinte, eu digito o comando se, abre e fecho já, né, deixo assim, e digo o seguinte, se o usuário digitar 1, se o valor da opção menu for igual a 1, lembre-se que um string, não, um texto não é um número, lembre que se eu estou colocando entre aspas duplas é porque eu estou colhendo a variável aqui como cadeia. Por que eu estou colhendo como cadeia? Porque se fosse como número e eu digitasse qualquer coisa no teclado ia dar erro. Então quando eu uso cadeia para a pessoa escolher, fica mais fácil. Aí aqui eu coloco o operador relacional OU, né, o operador lógico OU, e digo o seguinte, se o usuário escolher 1, beleza, está dentro do que eu preciso. Ou se o usuário escolher 3, ou se o usuário escolher 2, né, se o usuário escolher 2, ou se o usuário escolher 3, eu vou fazer alguma coisa. Ou seja, se qualquer um dos valores que o usuário digitar for 1, for 2 ou for 3, eu vou para a função em que eu vou tratar essas informações. Se o usuário digitar 1, eu vou para uma função específica onde eu teria uma variável que terá 5 chances e 10 números. Se o usuário digitar 2, eu irei para uma função específica onde a variável chances terá 7 chances e 50 números. Só vai servir para alterar a quantidade de chances e de números, tá? Essa validação aqui. Eu vou até colocar aqui o chama o jogo só para você ver essa validação acontecendo. Chama o jogo. Se não, né? Se não, não acontece nada. Não acontece nada, ou seja, sai do jogo. Sai do jogo. E eu vou executar. Do jeito que está aqui, ele tem que aparecer a função chama jogo se eu digitar 1, 2 ou 3. Vamos testar? Ó, vou digitar 1. Ó, chamou o jogo. Só que tem uma coisa, eu tenho que limpar a tela. Então eu vou limpar a tela aqui. Limpar para tirar o menu todo. Sumir o menu. Então eu digito o comando limpa e eu limpo a tela. Vou digitar 1, ó. Chama o jogo. Agora eu vou testar o 2. Chama o jogo também. Agora eu vou testar o 3. Chama o jogo. Se eu digitar qualquer tecla, digitar S, ele sai. Só que ele precisa sair e limpar também. Então eu vou colocar aqui o comando limpa, tá? Para limpar a tela. Então o cara pode digitar qualquer coisa aqui. Ele vai sair do jogo se não for nenhuma daquelas duas opções lá. Então com isso a gente já tem uma validação bem poderosa aqui. Se fosse do tipo inteiro, se essa variável aqui fosse do tipo inteiro, daria erro. Eu teria que fazer mais validações aqui. Por isso que a maioria das linguagens recebe os valores do tipo string depois você converte, tá ok? A gente não vai chegar a converter aqui, mas a gente vai fazer um teste lógico depois. Então, basicamente aqui nós já temos a parte inicial aqui do nosso programa, tá ok? Só que agora, depois, se o usuário digitar 1, 2 ou 3, eu preciso chamar uma função, tá ok? Eu preciso de outra função para receber a opção que o usuário digitou. Eu preciso passar esse valor para outra função, igual eu fiz aqui, ó. Aqui, ó, eu criei uma função com o nome de nível jogo e eu passei o valor que o usuário digita, a opção menu, passei, ó, para dentro dessa função aqui. E no nível do jogo, se você for ver aqui, ó, que é o nível do jogo, é a função, ó. Eu tenho as variáveis, né, quantidade de chance e quantidade de número, de acordo com a opção que o usuário passou lá, que ela vai vir, eu vou alterando os valores.
Isso aqui nós vamos fazer na outra aula, beleza? Então nesta aula você criou uma função que não recebe parâmetro, tá bom? Essa função aqui ela não recebe parâmetro, mas ela já valida as opções que eu tenho disponíveis, que é os níveis 1, 2 e 3 ou qualquer tecla para sair. Na próxima aula nós vamos chamar a função. Agora, se você quiser ficar no vídeo até o final, você vai me ver fazendo o commit desse trecho de código aqui no... Eu vou copiar isso aqui do jeito que está aqui só para você ver. Vou dar um Ctrl S e vou mandar isso aqui para o meu Git. Então eu vou vir aqui na minha pasta. Onde é que tá? Deixa eu ver. Projetinhos. Portugal Studio. Tá aqui a pastinha lá do GitHub. E tá aqui o jogo de adivinhação. Que é esse arquivo aqui, ó. É esse arquivo aqui, ó. Tracinho, tá vendo? Eu vou abrir o meu Git Bash Hero aqui. Ele já abre direto, ó. Se eu der um git status, vai ver que tem coisa. Eu fiz modificações. Então eu tenho que adicionar ele. Eu tenho que adicionar essas atualizações. Depois que eu adicionar, eu tenho que mandar ele pro... Eu tenho que comitar, né? Validar essas alterações que eu fiz nesse arquivo e aí mandar pro meu Git lá online, tá ok? Então eu vou fazer aqui, primeiro eu vou adicionar git add. Se eu digito git add ponto, eu adiciono tudo quanto é arquivo que tem. Vou digitar de novo git add ponto, eu adiciono tudo. Se eu der um git status agora, eu adicionei tudo, ó. Ele tá verdinho, só que agora eu preciso mandar ele para lá. Sempre para me mandar eu tenho que primeiro adicionar ele usando esse comando git add. Agora eu dou um git commit, que é como se fosse, olha, tá tudo pronto, tô mandando aqui. E aí eu vou colocar aqui criação da função. Vou colocar, cadê o textinho da função que eu tinha copiado? Ó, é esse texto aqui, ó, menu principal. Vou digitar, tá? Eu vou digitar o textinho. Menu principal. Menu principal. Fazer assim, ó, pode mandar tranquilo. Criação da função, menu principal. Criou bonitinho, ó, tá tudo bonitinho, gerou o nosso hash aqui. O hash, ele gerou um código onde se eu quiser voltar, se eu quiser restaurar, eu digito esse código aqui, eu consigo restaurar depois tranquilamente. Agora eu mando para a nuvem. E para mandar para a nuvem é git push origin main. Por que main? Porque main é a minha branch, é como se fosse o usuário aqui, master aqui do meu Git aqui na minha máquina, que é exatamente a mesma da web, tá ok? Eu dou um enter aqui com a internet funcionando e aí ele vai subir para mim, ó. Se ele gerar o hash para você é porque subiu. Aqui é o nome do diretório em que eu subi o arquivo. E agora se eu voltar lá no meu Git e atualizar, tem só o commit da aula passada, né, que eu criei o arquivo sem nada. E aqui se eu atualizar agora, eu já vou ter criação da função principal. Se eu clicar aqui, ó, vai ter as alterações que eu fiz, tá vendo? Tudo comentadinho, tudo bonitinho, tá? Tudo, o que tá de verde é o que foi alterado, tá vendo? Tem até a posição do cursor aqui, tá ok? E aí, na próxima aula a gente faz a função, que vai ser a função nível de jogo, que ela vai trabalhar esses níveis aqui, tá ok? Eu espero que você esteja gostando. Lembrando que, se você tiver com dúvida aqui no Git, não tem problema, você pode fazer aí no seu computador, não precisa subir pro Git, nem nada. Mas aí eu sempre vou deixar o link da playlist do William Justin, que é um curso gratuito do GitHub, de graça. 4 horinhas você aprende isso aqui tudo que eu estou fazendo aqui. Até em menos tempo. Você viu que eu fiz poucas coisas, tá bom? Beleza? Falou!